Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Como estão todos? Como foram de fim de semana? Aqui o chat. Boa noite, pessoal. Antes da gente começar com a aula de hoje, né, ver o roteiro da aula de hoje, a gente podia tirar dúvidas sobre o laboratório, né? Só lembrando que a entrega é na próxima sexta-feira, né? Dessa vez eu deixei mais de uma semana, assim, porque realmente assim, envolve coisas da casa de vocês, né, para vocês terem mais tempo e de ver o melhor momento para conseguir fazer, tá certo? Alguém tem alguma pergunta, queira começar sobre o laboratório? Professora, Pode falar, a minha residência, ela é de conjunto habitacional. E certo. ela tem o manualzinho, sabe? Certo. No manual dela, Tem a planta baixa. tem o projeto de elétrica, tem tudo feito lá. Só que tem umas lâmpadas de parede que elas têm terra. Que ela o quê? Desculpe. Elas têm o terra. Tem o fio terra. Certo, ótimo. Eu não entendi por quê. Na verdade, assim, é interessante que o condutor de proteção, né, o terra, vá para o local onde fica a luz, né, o ponto de luz. Porque, de repente, se você quiser pôr uma luminária, alguma coisa que fique mais externa, alguma coisa assim, o ideal é que a gente aterre essa luminária, entendeu? Algumas luminárias já vêm com um negócio de você conectar o terra, mas é interessante que a gente conecte, embora necessariamente não precise, né? Mas, assim, se você for olhar para uma tomada, teoricamente também não precisa, porque se você tiver só o neutro e a face, ela vai funcionar, né? Mesma coisa que a luz, vai funcionar. Só que o terra, né, que chama também de condutor de proteção, justamente para isso, para proteger, né? Caso tenha alguma fuga de corrente, alguma coisa, então é interessante que a gente leve o terra para os pontos de luz também, tá certo? Certo, eu tenho outra dúvida. Pode falar. A minha cozinha, ela é uma cozinha americana. Certo. E teoricamente ela deveria ter só 3 tomadas pelo perímetro, mas o projetista achou melhor colocar 4. E isso eu não considero um erro, eu considero uma adaptação, né? Isso você não precisa nem comentar como erro, como observação, porque lembrem-se que a norma prevê o mínimo que precisa ser instalado. Se na sua casa tem mais, ótimo, entendeu? Você não precisa, se você não quiser, não precisa nem comentar isso, tá certo? Certo, agora eu tenho outra dúvida. Mas tu tem certeza que pelo perímetro e tal, só são 3, porque lembra da questão dos 3.600, a cada 3,5 metros, você viu que é diferente para a cozinha? Dá uma olhada, né? Isso, áreas de serviço. Não, mesmo assim. Mesmo assim? Tá, porque é pequenininha. Tá certo. Aí, E tu sabe que as 3 primeiras são 600 volts ampere, viu isso, né? Pronto. Sei. Aí, minha última dúvida é, por ela ser pequenininha, ele só fez um circuito de iluminação. Ele não separou o circuito de tomada de área molhada e nem de área normal. Nesse caso, é um erro? Ou só questão de, por ser uma casa com menos de 50 metros quadrados, achar mais viável? Agora que eu me lembrei, há umas 2 aulas atrás, alguém tinha levantado essa questão e fiquei de ver, eu acabei esquecendo. Mas eu até posso abrir aqui agora para a gente ver, né? Mas a norma, se eu não me engano, a norma mesmo prevê que seja separado. Então, se tiver lá na norma que é separado, então a gente precisa realmente separar, tá? Vocês vão falando, eu vou abrir aqui a NBS 5410 para ver se eu acho esse comentário. Eu fiz algumas observações importantes, eu acho que eu não demoro a achar. Com licença, professora. Pode falar. A Laís está pedindo no chat para a senhora tirar uma dúvida dela a respeito do relatório. Ela não colocou ainda, acho que é para a senhora deixar ela falar. Certo, deixa eu só ver se José terminou, tá certo? Já que ele começou, ver se... Era só isso mesmo, essa era a minha última dúvida. Pronto, então diga, Laís. Professora, é porque no laboratório a senhora está falando sobre disjuntores, né? Quantos disjuntores tem e tal, mas na minha casa só tem um. Não tem problema. Não tem problema. Você vai botar... eu respondi até no fórum uma pergunta sobre isso também, que era a mesma situação. O que vocês vão fazer? Vão botar a foto, ok, só vai ter um. E o desenho, você vai desenhar só como ele está lá, só com um disjuntor.
Mas qual é a minha intenção de vocês também fazerem o desenho, não ser só a foto? Porque vocês vão precisar descobrir qual é o disjuntor que tem aí, e vocês vão ter que fazer no desenho a ligação desse disjuntor. Se for um disjuntor, um DTM, né, um termomagnético, só vai passar a fase por ele. Se o disjuntor tiver um DR lá, então vai ter que passar a fase e o neutro por ele. Então, o desenho das ligações vocês vão precisar fazer também, entendeu? Para isso, tem que estar de acordo com o disjuntor que realmente tem aí. Tá certo? Aí, no relatório, aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Você vai ter menos trabalho, né, em transcrever o circuito da sua casa, mas aí no relatório você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Ó, vai ter que ter a divisão, precisariam ter, no mínimo, tantos circuitos para atender essa área, essa área, essa área, essa área. Entendeu? Você vai ter que mostrar o que está em desacordo. Por que não pode ser só um? Certo? Tá bom, obrigada. Nada. Professora? Pode falar. Eu tinha comentado na aula passada, perguntando se você podia, depois da aula, ficar uns 5 minutinhos para eu mostrar e tirar Isso, dúvida pode do ver. trabalho. Pode ser? Pode sim, Dona. É rapidinho. Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui o chat, né? Aqui em casa, não cada cômodo é junto, Tomás eliminação. Eu só comento no vídeo. Eu não sei se eu entendi direito, Rodrigo, o que você tentou escrever aqui, né? Pelo que eu entendi, é tudo junto, né? Está no mesmo circuito, iluminação e tomada. Você vai desenhar o circuito como está aí, e no relatório você vai dizer, olha, está errado isso, por causa disso e isso, né? A norma prevê que seja assim, assim, assado, e você vai ter de descrever todos os erros, né, que você encontrou no fato de ter só um circuito e os outros erros que você encontrar também, tá certo? Professora, com licença, em relação à outra parte lá do relatório, que a gente precisa de algumas especificações de eletrodoméstico e tal, eu percebi que alguns eletrodomésticos meus não têm aquele papelzinho que fica com a potência, a tensão, enfim. Todas essas... Não, mas olha só, você não vai precisar disso, né? Na verdade, assim, você precisaria somente se fosse para o caso das tomadas de uso específico, né? Vamos supor, os equipamentos que exigem mais do que 10 amperes, por exemplo, né? Um chuveiro elétrico, sei lá, um chuveiro comum exige mais de 20 amperes, um ar-condicionado, que tem que ter uma tomada só para ele. Então, esses equipamentos, aí sim você precisa conhecer a potência, mas as potências de equipamentos que podem ser ligados em qualquer tomada, não tem problema nenhum. Outro detalhe. Isso inclui a geladeira também, tá? A geladeira não precisa ser uma tomada de uso específico, por mais que a gente tenha na geladeira, a tomada que a gente usa para ela é uma tomada fixa. Mas ser uma tomada de uso específico, quer dizer que ela precisa estar num circuito exclusivo para ela. E a geladeira não. Ela tem uma corrente que não é tão alta, não é mais do que 10 amperes, né, pelo menos as geladeiras comuns. Então, ela pode estar, essa tomada que atende a geladeira pode estar no mesmo circuito que tenha outras cargas, entendeu? Por isso que ela não precisa ser uma de uso específico, tá? Sim, prossiga. Outra coisa, professora, a senhora tocou nessa parte de ar-condicionado e tal. No meu caso, eu tenho um split aqui, e aí eu percebi que a tomada dele fica para fora. Fica para fora do cômodo, né? E aí, na hora de representar na planta, eu coloquei a tomada, a setinha, no caso, apontando para fora. É por aí mesmo, né? Mas como é que ele é ligado? Sim, porque tipo, buraco da instalação, aproveita e passa o fio para ligar, é? Ah, entendi. Não tem problema. Professora? Obrigado. Eu queria perguntar um negócio que eu tive uma dúvida. Aqui na minha casa, todo o circuito dos equipamentos eletrônicos da cozinha é no mesmo circuito. Tomadas da cozinha. Certo. E isso engloba tanto a geladeira quanto o micro-ondas. Tem problema porque na norma diz que o micro-ondas teria que ser uma tomada de uso específico, porque já é acima de 1000 e poucos watts. Pelo que eu tinha entendido. Não, mas olha só precisa se o equipamento for acima, puxa mais do que 10 amperes. Eu acho que micro-ondas não puxa mais do que 10 amperes. Eu acho que eu não botei para vocês uma tabelinha, mas isso vocês acham na internet, assim, o valor das potências, mas deixa eu abrir aqui, então, deixa eu só ver aqui, material, projeto, potência dos aparelhos, deixa eu ver uma tabelinha. Porque é 1.500 watts. Aí, a norma que eu vi era para 110.
Aí dizia que micro-ondas era... Aí pode ser isso também ou não? Pode ser, é isso que eu ia falar, pode ser isso. Porque no nosso caso, com a 220, não chega os 10 amperes, entendeu? Ela não precisa ser. Então tá tudo ok. Ter a mesma rede de tomada Isso, para os eletrodomésticos. pode. Ó, e daqui até, ó, pronto, a tabelinha que eu tenho aqui, que eu acho que foi até da Coserne, deixa eu ver se essa outra é igual aqui. Cadê forno, micro-ondas? Pronto, olha, eu tenho duas tabelinhas aqui. Uma traz um forno de micro-ondas em torno de 800 watts e outro em torno de 2.000 watts. Né? Então, nenhum dos dois, né, configuraria uma tomada de uso específico, né? Mas, assim, se realmente eu vou usar um micro-ondas que vai ser 2 kilowatts, né, já chega perto dos 10 amperes. Então, fica... deixa eu só ver aqui se eu tenho outro valor. Mas eu estou achando que esse de 2.000 é alto, não é o padrão, não, porque normalmente as tomadas de micro-ondas, elas são de uso geral mesmo, não são de uso específico, tá certo? Uhum. Pode considerar isso mesmo que a gente pensou, porque não chega nos... Então, a única coisa aqui que tem de uso específico é um ar-condicionado, aí uma pergunta, o disjuntor fica ao lado da tomada, dentro do quarto. Eu represento como isso? Não, eu represento no quadro. Olha só, esse chama até de conjunto Astop, que é um interruptor, já para ligar. O normal é estar dentro da instalação. Lá no ar-condicionado, lá no chuveiro, é uma tomada normal. E o disjuntor, a proteção dele fica no quadro mesmo. Esse é o correto, tá? É o mais comum. Tá certo? Mas no caso aqui, o disjuntor fica no quarto. Certo. Isso, assim, normalmente isso é usado quando a instalação não previa um ar-condicionado e depois foi feita a instalação do ar-condicionado. Aí coloca essa proteção do ar-condicionado separada aí. É o que normalmente é feito. Mas quando o projeto já prevê que ali vai ser um ar-condicionado, o correto é o disjuntor estar lá no quadro de distribuição. Uhum. Mas isso na norma é correto ou é uma gambiarra da norma? Olha, o que eu acho que é na sua casa, eu não, assim, você precisa ver direitinho, mas eu acho que é uma gambiarra, porque como eu acho que pode ser que não seja, mas como eu acho que pegar um circuito, por exemplo, que atende as tomadas do quarto, e esse circuito pegar e ligar o ar-condicionado. Entendeu? Tem algum disjuntor que quando você desliga, por exemplo, no quadro de distribuição, desliga o ar-condicionado e desliga mais coisas junto? Você já chegou a mapear isso? Não, pode desligar tudo, sem ser o geral. Desliga tudo, menos o geral, ele liga o ar-condicionado. Não pode ser o quadro de distribuição, você tem quantos disjuntor? Tem 10. Pronto, aí tem o geral, e tem mais... Tem mais 9. Pronto, um desses 9, quando você desliga o ar-condicionado também? Não desliga. Ah, então eu acho que no seu caso tá certa a ligação, porque eu imagino, né, que tenha puxado, tipo como se fosse do quadro, e esse disjuntor, ao invés de deixar no quadro, puxou lá mesmo para perto do ar-condicionado, entendeu? Uhum. Você pode só descrever. A ligação realmente está correta, só que talvez no quadro não caiba, ou então acharam mais fácil fazer assim a ligação, mas de qualquer forma, só descreva como é que tá, que aí não tem problema, tá certo? No relatório. Eu posso descrever no relatório. Tá. Né? Descreva lá. Deixa eu ver aqui o chat, só um instantinho, se alguém perguntar mais. Sofia, professora, tem mandado mensagem para marcar. Sim, Sofia, pois eu tinha perguntado se dava certo amanhã às 10 horas, então está desmarcado, é isso? Deixa eu ver o que mais. João, minha casa é que nem a do Rodrigo, o fato de ter que ter um circuito separado para iluminação, eu tomando a sua recomendação, faz parte das normas, realmente. João, isso faz parte da norma, realmente, tá? Eu coloquei as normas para vocês lá no SIGA-A, NBR 5410, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, dê uma olhadinha na norma, tá certo? Aí, para complementar, também botei as normas da Coserne, né? Que também tem informações sobre né, as regras são aplicadas para o Estado, especificamente, né? Tipo, a questão do fornecimento, né? Lá no da Coserne, que tem dizendo que até 15 kW de potência instalada, a instalação tem que ser monofásica, né? Então, tem algumas coisas que complementam, tá? Deixa eu ver, Lucas, né? Como aqui em casa só tem um disjuntor, então, na hora de fazer a tabela de circuito, eu devo fazer como seria o certo, ou tudo ficaria em um circuito só. Não, você vai mostrar como está, né? Então, para essa sua tabela, você vai dizer, ó, não vai ser nem praticamente uma tabela, né? Vai ser uma linha.
Então, é um único circuito que tem todas essas cargas. Aí, no seu caso, né, como só tem um disjuntor, você vai precisar dizer como deveria ser a distribuição, tá certo? Então, você dizer, olha, o correto seria ter pelo menos tantos circuitos. Por quê? Por causa disso, disso e disso, para atender isso, isso e isso, tá? Nesse caso, de todo mundo que a casa só tem um disjuntor, eu preciso que vocês me digam quanto seria o correto, né? Ó, isso aqui não está correto, por quê? A norma prevê isso, 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 então eu precisaria ter um disjuntor geral e pelo menos tantos circuitos para atender essa carga, essa carga, essa carga, essa carga, entenderam? Deixa eu ver, Rodrigo, de novo. Na minha casa, são 2 disjuntores. Um para toda a casa e outro para ligar um refletor que ilumina o quintal. Preciso considerar esse refletor? Você até pode considerar, né? Assim, porque ele está no quadro, né? Então, quando a gente vê a foto, a gente vai querer saber de onde é esse outro disjuntor. Então, você pode colocar. Agora, só tem essa carga, né? Então, no caso de uma redistribuição, esse circuito, né, adicional aí que foi, né, inserido depois, ele pode, de repente, entrar aí como, né, englobando mais cargas, por exemplo, né? Você pode considerar que tem esse circuito, mas que ele é um anexo, né? Você, de qualquer forma, você reescreve quantos circuitos precisaria ter, fora esse, né, como eu comentei ainda há pouco, tá certo? Deixa eu ver, Caio, aqui. Basicamente, vamos tirar a foto do nosso quadro, ou disjuntor, que seja, desenhá-lo, fazer todo o projeto de instalação elétrica ideal da residência, escrever as análises do relatório, né, fazendo a comparação da nossa residência atual e essa ideal, por exemplo. Não, Caio, não é para ter tanto trabalho assim, é menos o trabalho. Vocês vão desenhar como sua casa é, tá certo? O diagrama unifilar, você vai tentar descobrir como sua casa é. E no relatório você vai dizer, olha, vamos supor que a instalação, a distribuição dos circuitos esteja errada. Você vai dizer, olha, essa distribuição está incorreta, porque a norma prevê isso, e na minha casa é assim, assim, assim. Vamos supor que eu tenho um fio lá, um eletroduto que tem uma capacidade pequena, né? Se bem que a gente não vai chegar nesse nível de detalhamento, mas eu tenho uma distribuição que, por exemplo, eu tenho muitos fios passando pelo mesmo eletroduto, né? Isso não é uma coisa boa, por mais que eu possa aumentar esse eletroduto, mas é interessante que eu faça uma distribuição mais inteligente, mas você não precisa refazer o diagrama unifilar. O que você precisa refazer, nesse caso que só tem um circuito, é basicamente essa tabela dos circuitos, né? Porque você tem uma ideia de como você vai fazer uma nova distribuição, e aí você pode dizer, ó, precisa ser tantos circuitos, entendeu? Luca, deve ser um próprio para cada, não... Eu não entendi o que você quis dizer, Luca. Não, é porque eu acabei pegando no embalo da pergunta do Juliano, aí eu coloquei isso, porque ele estava falando a respeito dessa questão dos ar-condicionados e tal, aí, pelo que eu entendi, inclusive aqui na minha configuração também é assim, cada split, no caso, cada ar-condicionado, tem um disjuntor próprio. Isso. A mesma lógica segue para o chuveiro elétrico. Isso, porque são tomadas de uso específico. Então, cada tomada de uso específico precisa, obrigatoriamente, estar em um único circuito. Professora, uma outra dúvida importante que eu tive. Certo. Em relação à fiação, teve, por exemplo, fiação lá do chuveiro elétrico, a gente sabe que é alta. Beleza. Isso. Mas, por exemplo, aqui na minha sala, eu não tenho certeza se a fiação que vem para ligar aqui na TV, se ela vem do teto ou se ela vem da parede. Tipo, eu meio que não teria como confirmar isso. Peraí, não entendi. Diga de novo, se a ligação que vai para o ar-condicionado, é isso? Não, eu falei no caso de televisão, essas coisas assim. A do ar-condicionado é de cima, aparentemente. Não entendi, assim, você quer saber, você não sabe o caminho... Na hora de representar a fiação, que não tem tipo aquela representação com linha tracejada, uma linha única. Mas você pode botar o que você acha que é, isso aí a gente não é tão rigoroso, não, entendeu? Assim, não, eu acho que vem por esse caminho, claro que você não vai precisar, não precisa fazer isso, mas se você quisesse saber se vem de cima, vem do lado, vem de baixo, se você tira o espelhozinho da tomada, geralmente é só um encaixezinho, você pega uma chave de fenda, você consegue tirar só a tampinha. Aí você olha, o caninho dá para ver. Aí tem algumas caixas que tipo, tem um fio que sai, que tá ligando a tomada, e tem um que é passagem, né? Tem uns fios que só passam por ali também. Sim. Mas tem como você ver, mas não precisa fazer isso. Pode dizer, não, eu vou supor que vem por aqui e tal, né? E depois você vê se faz sentido no seu desenho. Não tem problema, não. Tá bem. Deixa
aqui, Samuel, no desenho da caixa de distribuição, o quadro, né, distribuição, que também só tem um disjuntor DTM. Aqui eu desenhei somente a fase conectada nele, o neutro eu coloquei em um barramento e a proteção do barramento. É isso mesmo, Samuel. No seu caso só tem um, né, seria isso, tá? Deixa eu ver aqui, cara. Quando formos fazer a planta, e na hora de colocar a potência de iluminação da sala, por exemplo, dentro do símbolo do ponto de luz no teto, como a gente vai saber a potência que está passando ali? Essa pergunta eu também respondi no fórum. Na verdade, você vai fazer o seguinte, vamos supor que você viu que o circuito 1 tem a iluminação da sala dos 2 quartos. Estou chutando aqui. Aí você vai contar, tem um ponto de luz na sala, tem, sei lá, um ponto de luz em cada quarto. São 4 pontos, vamos supor que tem 2 pontos na sala e 2 pontos em cada quarto. São 4 pontos de luz. Como é o mesmo fio, é o mesmo circuito, então o mesmo fio está alimentando todas essas cargas, certo? Então, eu vou supor que elas têm a mesma capacidade. Então, se eu tenho nesse circuito 4 pontos de iluminação, então eu vou supor, e se a minha capacidade é 10 amperes, que cada um delas tem 2,5. Ou seja, a potência de cada um delas vai ser os 220, né, que é a tensão que chega, e os 2,5 de corrente. Então, com isso vai dar os 10 amperes de capacidade daquele circuito. Vocês podem considerar alguma coisa assim. E a questão, os circuitos têm tomada, você inclui a tomada do mesmo jeito, né? Então, esse circuito tem 8 tomadas. Então, vai dividir os 2 amperes pelas 8 tomadas, tá certo? Vocês vão dividir a potência, na verdade, que está definida pela capacidade do disjuntor, né? Se o disjuntor a capacidade de 10 amperes, com 220, vai me dar os 2.200 volt-ampere. Então, se eu tenho 8 tomadas, eu vou dividir os 2.200 volt-ampere para as 8 tomadas, certo? É um circuito só, então você vai pegar todas as cargas, aí vai dividir você tem que descobrir qual é a capacidade desse fio, que aí você sabe normalmente pelo disjuntor, tá certo? Aí você vai dividir essa potência pela quantidade de pontos que existem. Você tem uma estimativa aí da potência de cada ponto, certo? Alguma pergunta mais? Com licença, professora. Pode ser, Para eu pode determinar os tipos de fio que estão passando lá pelo circuito, se ele é fase, enfim, as mais variadas classificações, a senhora recomendaria utilizar quais critérios para isso? Normalmente, assim, a fase é o vermelho, né? A proteção é verde, e o neutro, ou é azul, é cinza, depende realmente, não sei, se não forem essas cores, pelo disjuntor dá para você ter uma ideia, se você conseguir ver a ligação dele, porque também não sei se vocês conseguem ver no quadro de vocês, né? Se não, assim, você procure só saber, pelo menos, se a proteção está saindo, está chegando no seu quadro, se vocês têm aterramento, alguma coisa assim, né? E se essa proteção está indo nos circuitos, para você conseguir desenhar com essa proteção ou não. Entendi. Certo? Caio botou aqui, já tem escrito 20A, né? Então, o C quer dizer que é o tipo de curva, é tipo uma regra que ele usa para disparar, tá? E o 20 amperes é a capacidade dele. Então, você pode considerar, Caio, que esse seu circuito, a capacidade dele é de 20 amperes, tá bom? Pode considerar assim. É um pouquinho a mais da capacidade, mas, assim, eu não tenho como fazer vocês abrirem para ver qual é a espessura do fio e tal. Então, você pode considerar que a capacidade do circuito é essa, 20 amperes, certo? Como é 220, então, a potência vai ser 220 vezes 20 amperes, tá bom? Deixa eu ver, João, aqui, né? Minha casa tem 3 quadros, um na entrada, tem disjuntores que dividem a casa em 3 partes. Tá? Primeiro andar, as 2 metades do segundo. E as 2 metades, cada um tem um quadro. Eu vou fazer análise de todos os quadros. João, como eu falei, né, se tem mais de um pavimento, você só precisa fazer do pavimento que está a cozinha, não precisa fazer de mais de um pavimento, tá certo? Essa questão de ter mais de um quadro, normalmente é quando a gente expande a casa, né, amplia, faz uma reforma e não quer, tipo, reformular a instalação elétrica que já existe, né, porque por exemplo, aquele fio grosso, lembra que chega da entrada, que vai até o quadro, ele tem uma capacidade que vai atender a casa. Se eu aumento a casa, eu tenho que aumentar esse fio. Então, eu teria que mudar a instalação toda se eu quisesse manter um único quadro. Então, o que às vezes o pessoal faz? Puxa de novo outro fio para outro quadro, e como se fosse uma nova instalação, tá? Mas aí você,
Se tiver, eu não sei se eu entendi direito, mas se tiver mais de um quadro no mesmo no pavimento que está a cozinha, você desenha esse quadro, os 2 quadros, tá certo? Eu não sei se ficou claro, João. Deixa eu só abrir aqui rapidinho o... Eu tenho uma norma que eu já marquei algumas coisas, eu acho que essa questão da separação dos circuitos, eu já tenho ela marcada. Deixa eu só ver se ela estiver grifada aqui, de repente eu acho. Deixa eu só procurar aqui pelos grifos. Eu acho que está aqui. Opa, peraí. Aqui é o negócio do eletroduto. Só um instantinho, tá, pessoal? Se alguém quiser abrir o microfone para falar, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Professor, como é que a gente vai calcular o fator de demanda? O fator de demanda, vocês vão abrir aquele material do Prysmian, o que está lá no CIGA. Aí lá no finalzinho, mais ou menos, onde tem assim, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só ver se eu achei aqui. Número de pontos tomada. Cozinhas. Eu vou abrir aqui rapidinho, porque eu acho que eu estou achando aqui, cheguei na parte aqui, cozinha. Ponto de tomada. Não, eu acho que na norma realmente, se não teria grifado aqui, não tem nenhum grifo sobre o circuito de iluminação. É só o circuito de tomada da cozinha que precisa estar em circuito separado mesmo. Porque no item da norma, né, eu estou com a norma aberta aqui, a NBR 5410, né, o item 9.5.3, fala divisão da instalação. Aí ele fala, né, todo ponto de utilização previsto, para alimentar de modo exclusivo, virtualmente dedicado, o equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes, deve constituir um circuito independente, se a tomada de uso específico. Aí, na sequência, ele fala, né, os pontos de tomada de cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuito exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. E, realmente, se ele fosse falar da iluminação também, seria só aqui. Seria isso mesmo. Eu achava que eu tinha visto isso, mas eu acho que é só isso mesmo, tá? Então, respondendo aí a pergunta de vocês, a iluminação da cozinha não precisa estar em circuito separado, tá certo? Exclusivo, né? Só para copa e cozinha. Então, a iluminação pode estar misturada aqui, como, por exemplo, a iluminação da sala. Mas as tomadas aí realmente tem que ser em circuito exclusivo, certo? Luca botou aqui, tá, só tem fio azul, então provavelmente não tem aterramento, tá? Então já é uma coisa para você botar no seu relatório, porque o condutor de proteção ele precisa existir, né? Ele está previsto em norma, tá? Deixa eu ver aqui, Matheus, as únicas informações que aparecem nos 3 juntores aqui são corrente e siga. Olha, aí vocês vão ter que investigar, viu, Matheus? Como não tem muita informação, procura o fabricante, de repente procura o fabricante, bota no Google, tente descobrir qual é a corrente daquele disjuntor. Em último caso, ver se você consegue ver o fio, para ver a espessura dele, para ver se você consegue descobrir qual é a capacidade, né, de corrente daquele fio, tá certo? Mas, pelo amor de Deus, assim, tenham cuidado, sempre que for abrir o quadro, coloca um calçado, de preferência de solo, né, de solado de borracha, ou então pise em alguma madeira, alguma coisa assim para... Né? Enfim, não custa nada, né, se proteger um pouquinho mais, tá? Samuel, Aqui até que aparece, professora, 15, 15, 20 e 20 nos 4. Certo. E o que não aparece é qual? Ele aparece em todos também aparece a sigla DLG. Certo. DLG eu acho que é um dos lados, é desligado, não? Para indicar qual lado que está ligado, qual lado está desligado, será que não é isso? É porque em cima não aparece ligado, deve ser por isso. Não aparece.
É porque eu moro em apartamento, aí eu acho que se eu descer lá embaixo, deve ter alguma outra informação, né, no geral. Não, mas você não está dizendo que já aparece aí 15, 20, isso tem a capacidade de corrente, não é? Isso. Qual é o que não Tipo, aparece? Isso que eu não entendi. em todos aparecem esses números. Eu não entendo onde eu vou pegar essa informação da proteção. Então, esses números, em cada disjuntor, ele vai dizer, você tem como encontrar qual é a capacidade de corrente dele. Aí, esses números quer dizer isso, 15, quer dizer que é 15 amperes, 20, quer dizer que é 20 amperes. Aí, você vai considerar que essa é a capacidade do circuito, entendeu? Tá. Certo? Deixa eu ver aqui, Samuel. O disjuntor informava que ele protege contra sobrecorrente e curto-circuito. Não pode ser classificado contra... não, contra DR não, Samuel, porque DR é a proteção contra choque, né? Curto-circuito, na verdade, contra sobrecorrente é a mesma coisa, porque quando você tem não quer dizer que mas praticamente todo curto você gera uma sobrecorrente, entendeu? Quando você tem um curto, você vai fazer com que a impedância vá lá para baixo, a impedância tenha zero, né? A corrente vai lá para cima, já que a tensão se mantém. Então, você gera uma sobrecorrente com curto-circuito, tá certo? E DR é a proteção contra choque, né? A proteção diferencial residual contra choque. Aí tem o disjuntor DR, que tem a proteção contra sobrecorrente e contra choque. O interruptor DR só tem a proteção contra choque. E o disjuntor, o DTM, né, o termomagnético, só tem a proteção contra sobrecorrente e curto-circuito, tá? Flávio, eu tenho um disjuntor de 20 que vem do polo, certo? E dentro de casa, os disjuntores são segmentados por ambiente chuveiro. Esse de fora, provavelmente é o seu disjuntor geral, né? Antigamente, realmente, a gente usava a chave, né? Que seja ela um fusível, um disjuntor lá fora, mas hoje em dia isso já é dentro de casa, né? Mas você considera ele no quadro, você pode até desenhar como se fosse ele dentro do quadro, tá? No seu desenho, você bota a foto dos dois, aí você explica, esse está lá fora, e esses aqui estão dentro de casa, e no desenho você pode desenhar tudo junto, não tem problema não, né? Como se fosse o geral e os outros, os terminais embaixo, tá certo? Flávio, pensei em fazer 2 tabelas, uma como seria o correto e outra como está a casa. Pronto, tá ótimo, acho. Eu só não quero que vocês refaçam o diagrama unifilar, né? Porque é muito trabalhoso você fazer, entendeu? Assim, o diagrama unifilar correto seria esse, é você desenhar, passando fase, neutro, proteção, não precisa. O desenho da planta, né, com o diagrama unifilar, só precisa de como é. Para você, na verdade, é para ajudar você a enxergar o que está errado, né, que ligações né, precisam ser corrigidas, esse tipo de coisa, tá certo? Sim, eu fiquei de abrir. Sim, pode falar. Aí no vídeo, nesse caso, a gente só precisaria comentar o diagrama unifilar e dizer, precisa corrigir isso, aí precisa corrigir esse negócio, isso, no relatório, né? Tá bom. Isso mesmo, Jana. Sim, eu não vi na hora quem me perguntou sobre o fator de demanda, eu vou abrir aqui o Prisma, deixa eu projetar aqui para vocês. Se, por exemplo, a planta tiver menos tomadas do que a norma, aí eu comento isso do diagrama unifilar, ou eu preciso fazer uma nova coisa com a quantidade? Você tem que dizer quantos deveria ser o correto. Tudo bem, então. E por quê? Por que você chegou a essa conclusão, né? Aí você tem que mostrar, a minha área é essa, então, o meu perímetro é esse, teria que ter tanto, né, a mais aqui por causa dessa carga que é maior do que vai gerar uma quantidade maior do que tem aí, né? Mais ou menos assim. Pronto, deixa eu ir lá, eu acho que é lá na página mais ou menos 80, eu acho. Não, mais para baixo, deixa eu ver aqui. Pronto, começa aqui, página, deixa eu ver aqui. 91. Certo? Para você ver o fator de demanda, né? Talvez me perguntou, realmente eu estava olhando a norma, não vi quem foi. É uma receitinha de bolo aqui, não tem o que fazer. Você vai pegar a potência de iluminação em watts, a potência de tomada de uso geral em watts, vai somar os dois, tá? Aí ele está dizendo, soma os dois e vai multiplicar pelo fator de demanda de acordo com
a sua potência total. Então, nesse caso aqui, que foi 6.600 watts, ele vem aqui, está nessa faixa, entre 6.000 e 7.000. Então, o seu fator de demanda para essas cargas de iluminação e tomada de uso geral vai ser 0,4. Aí eu vou multiplicar os 6.600 watts por 0,4, isso dá 2.640 watts. Eu guardo esse valor, tá? Aí eu venho calcular o fator de demanda para as tomadas de uso específico. Aí eu vou pegar as tomadas de uso específico, vou somar a potência de todas elas. Para esse exemplo aqui, as potências de uso específico deu 12.100 watts, isso sempre em watts. Aí eu vejo esse valor aqui, né, é referente a 4 tomadas de uso específico. Então, eu venho aqui, ó, o número de circuitos, né, para tomada de uso específico são 4, então, meu fator de demanda é 0,76. Eu vou pegar essa potência total e multiplicar por 0,76, vai dar 9.196 watts. Aí, vou pegar a potência que eu calculei antes, de iluminação com tomada de uso geral, com o fator multiplicador, o fator de demanda, que deu 2.640, e somar com a potência da tomada de uso específica, também com o fator de demanda multiplicado. Isso dá 11.836 watts para esse caso aqui, tá? E eu ainda vou usar um fator de potência médio, tá? Porque aqui eu tenho iluminação, tenho carga resistiva, tenho carga com parte reativa, né? Então, eu vou meio que uniformizar, considerando um fator de potência de 0,95. Então, eu vou dividir isso aqui por 0,95. Aí, isso vai me dar, ó, 12.459 volt-ampere, tá? Para transformar aqui de watts em volt-ampere. Então, com isso, eu tenho que a minha potência do circuito em volt-ampere, eu vou considerar para efeito de cálculo 12.459 volt-ampere, certo? Aí aqui ele mostra o resto, para achar a corrente, vou dividir por 220, no nosso caso aqui, tá? Mas é só seguir essa regrinha aqui, usar esses fatores de demanda, né? Para chegar no valor final de potência em volt-ampere, tá? Para cá. Professora? Pode falar, José. A senhora pode voltar lá em cima onde mostra os 4 pontos de uso específico, por favor? Na soma lá dos Onde mostra o quê? Era a soma dos 4 pontos de uso específico. Sim, para tomada de uso específico. É o exemplo dele. Aqui, isso? Uma máquina... peraí. A máquina de lavar roupa, na verdade. A máquina de lavar roupa, a geladeira, são pontos de uso... aqui ele considerou de uso específico, tá? Mas, assim, necessariamente, a rigor você não precisa considerar. Não necessariamente, norma, né? É uma opção de projeto, mas a norma prevê que eu só preciso considerar de uso específico se a potência for gerar uma corrente maior do que 10 amperes. Certo? Aqui no caso, 500 watts não gera 10 amperes, então eu posso considerar dentro do meu circuito normal, isso eu não vou estar infringindo a norma. Mas, se eu quiser considerar uma tomada específica, eu posso, também não tem problema. Esse manual está no cigarro? Tá, quando eu botei o roteiro de instalações, eu botei eles. A norma, a MBR 5410 também. Pronto. Obrigado. Se eu não tiver tomada de uso específico, ainda divido o total por 0,95? Sim, sabe por quê? Porque, por exemplo, na primeira situação, você está considerando iluminação, certo? E tomada de uso geral. Tudo em watts. A iluminação, fator de potência é 1. De uso geral, normalmente é em torno de 0,8. Tá? E de uso específico, realmente varia de acordo com o equipamento. Por exemplo, chuveiro elétrico é 1 também, né? Mas aí ar-condicionado a gente já considera 0,8. Então, é como se eu pegasse uma média, eu chamo todas as cargas, e considero um fator de potência médio de 0,95. Que dá um fator de potência alto, tem um fator de potência bom, que é quase 1. Então, eu vou estar com a folga ainda para os meus equipamentos, entendeu? Oi. Daqui a pouco acabar a aula, você vai fazer essa questão de programação. Deixa eu botar sem som ele aqui, pronto. Ficou claro, Everton? Sim. Posso ver de novo a parte do tomada de uso geral? Ficou todo ruim. Pelo menos sabe que Elton estava assistindo a aula, né? Deixa eu voltar aqui. Você diz aqui a partir daqui ou antes, você quer ver? A tabela, a potência, ela é a potência ativa, no caso.
Isso, é porque assim, quando você monta aquelas tabelas lá, você acha essas informações aqui em watts. Sim. Ó, deixa eu só voltar aqui na tabela. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se essa está completa. Não, aqui tem volt ampere. Deixa eu ver aqui, então. O negócio é porque essa regra para usar o fator de demanda aqui é em função da potência em watts, né? Eu entendi o que você quer dizer, porque você já tem isso aqui em volt ampere, né? Isso. Até tem outras regras para você calcular em função do volt ampere, sabe? Mas aqui realmente assim, o mais simples seria a gente trazer para o watts mesmo. Mas aqui, ó, é porque eu não sei se vocês já leram esse roteiro, mas você vai pegar a potência de iluminação em volt ampere. Para transformar em watts, você considera o fator de potência 1. Né? Para você pegar a potência de uso geral em volt ampere e transformar para watts, você usa o fator de potência 0,8. E a tomada de uso específico, normalmente você já tem a potência em watts mesmo. Do equipamento, né? Porque depende do equipamento. Era isso, Jefferson? Isso. Certo. E aí, alguém mais? Alguma dúvida do projeto? Vou abrir o roteiro de hoje, rapidinho, para a gente fazer algum comentário. Certo? Eu vou projetando aqui, se alguém lembrar de alguma coisa. Deixa eu... Bom, o roteiro da aula de hoje, né, é sobre máquinas elétricas. Né, assim, o objetivo, basicamente, não é a gente estudar as máquinas a fundo, né, porque, assim, realmente é considerada uma disciplina relativamente difícil na elétrica, porque envolve muita física, muita matemática, quando a gente vai calcular, né, os campos, as forças que estão lá nas máquinas que são responsáveis pelo seu funcionamento, tá? O objetivo é só a gente, a nível de conhecimento, de informação, a gente saber os tipos de máquinas que existem. Se eu pegar um motor aqui, que informações eu posso saber sobre ela olhando os dados de placa, que é o que eu acredito que, né, seja mais fácil vocês se depararem aí com a vida profissional de vocês. Né, vocês, de repente, precisam usar algum equipamento, então você pega aquela placa lá, alguém lhe enrolar, você não vai nem saber se, né, na verdade, está sendo enrolado ou não, porque se não tiver nenhum conhecimento sobre né, os dados de placa de um motor, por exemplo, né? Então, é interessante que vocês, pelo menos, o mínimo, assim, vocês saibam o que qual a diferença dos principais tipos de máquinas, né? As situações, os principais, né, digamos assim, itens que estão envolvidos no funcionamento do motor, do gerador também, né, de uma máquina, certo? Então, é disso que se trata esse roteiro, tá? Bom, indo aqui para ele, né? Eu falo isso aqui no objetivo. Bom, esse primeiro vídeo eu fiz uns slides, né, falei um pouquinho, né, em modo geral, de alguns dos tipos de máquinas, né, dos conceitos iniciais, de alguns conceitos físicos que estão por trás, né, falei de campo girante, de torque, de rendimento, né, que são coisas que a gente trata no funcionamento de máquinas, né, sem explorar, né, de novo aquela matemática e a física mais pesada. Mas, assim, pelo menos, eu não sei para vocês, mas quando eu nunca tinha estudado máquinas, eu estava muito curiosa, assim, como é que a máquina gira, né? Por que gira, né? É por isso que ainda trouxe alguns vídeos aqui para vocês do funcionamento. Então, esse primeiro aqui fala do funcionamento físico, né? Trata de uma máquina elementar, né? A base, assim, de como funciona uma máquina. A partir disso, tem as variações dependendo do tipo de máquinas, né? As principais, né? As que são mais comuns para a gente usar. Aqui também tem o princípio de funcionamento do motor CC e máquina de indução. Esse princípio de funcionamento, motor CC e máquina de indução, são vídeos né, que eu normalmente consulto na internet, que não
foi eu que fiz, né? Porque tem uma animação que mostra o campo, mostra o sentido das correntes, a geração das forças, e por mais que eu tentasse desenhar, eu não consegui fazer, assim, esse 3D tão legal para, né, então, deixa a visualização mais simples, tá? Então, por isso que eu recorri a esses vídeos. Só o primeiro, que sou eu, né, que eu fiz para falar dos conceitos, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor. E esse vídeo também, fala dos dados de placa, que também é bem interessante. Eu também estava montando, mas eu estava montando um vídeo, mas eu achei que ele já estava muito didático, né, e fala dos pontos principais, o que quer dizer cada elementozinho que está na placa do motor, né, que é um item obrigatório para os motores, né, tem o dado de placa lá, então você consegue tirar várias informações desse motor, olhando para a placa dele, saber como é que liga ele a partir da placa, né, saber a tensão, a corrente máxima, se ele atende ou não sua necessidade, né, então, eu considero ele um dos mais importantes, esse vídeo aqui, porque é interessante que você realmente tenha essa noção, né, pegar um motor, o que você possa ter informação sobre esse motor, né, e saber ler essas informações, tá? E aqui um textozinho de apoio, né, para quem também gosta de ler, que quiser ter um material para consultar, né, uma apostila desse professor aqui, né, César Costa, da Unesp, né, para também ajudar um pouquinho a vocês. E aqui eu coloco alguns exercícios, aqui como é mais teoria, como eu falei, a gente não vai fazer conta de motor, né, sobre o funcionamento, nada, porque, assim, exigiria muito mais tempo para a gente desenvolver, mas coloquei algumas questões mais teóricas mesmo, né, e a resposta delas todas estão nos vídeos, tá certo? Nos slides, então, assim, é importante que vocês usem isso até para estudar, né, então, quais os principais tipos de máquina, quais as principais características, todas essas respostas tem nos slides e tem nos vídeos, então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode questionar, mas quem não tentou fazer, eu gostaria que vocês tentassem, né, para entender um pouquinho mais, né, o funcionamento das máquinas, tá certo? Eu botei alguns itens aqui bem básicos, né, o que é isso, o que é aquilo, que para guiar vocês também, o que prestar atenção nos vídeos, de repente, né, aqui um verdadeiro ou falso sobre as máquinas, de maneira geral, e aqui um mais prático, um pouquinho, que tem a ver com o dado de placa, né, então, aqui é um dado de placa de um motor, aqui no caso é trifásico, né, de 1 cavalo-vapor, né, então 0,75 HP, tem umas características aqui, né, lá eu ensino a mexer, aqui estão as ligações, no caso, ser ligado em delta, ser ligado em Y, né, já tem um motor trifásico, e aqui eu peço, ó, considerar essa placa, né, eu quero fazer a ligação, né, então, eu dou aqui as instruções, digo como eu quero ligar, e baseado, né, no que, né, vocês viram lá no vídeo sobre esses dados de placa, como vão ser essas ligações, né, aqui eu ainda deixo claro, não botei aqui, mas L1, L2 e L3 são as 3 fases da rede elétrica, né, L1, L2 e L3, ou seja, a fase A vou conectar aqui nesse ponto 1, a fase B vou conectar aqui em V1, e a fase C vou conectar em W1, se a ligação for em delta, se for em Y, né, também vou ligar aqui em L1, L2 e L3. O que muda são as ligações internas das bobinas, né, para fazer com que a bobina suporte essa tensão aí, ou do delta, ou do Y, certo? Então, eu peço aqui, né, para vocês fazerem as ligações de tal forma, né, que eu tenho 3 fontes monofásicas com valor 127, né, eu dou algumas orientações aqui, né, sim, eu ainda digo que o V1 e W1, o 2, V2 e W2 são os terminais da bobina, então quer dizer que essa bobina W1, né, quer dizer o quê? Que ela tá a bobina. Um terminal dela é o W1 e no outro terminal dela é W2. Como é que é a ligação dela? Eu estou dizendo que a bobina, o terminal 2 da bobina W está ligada já direto, no caso aqui da ligação delta, né? Eu tenho que fazer essa ligação, na verdade. O terminal 2 da bobina W tem que estar ligada no terminal 1 da bobina 1. Né? E assim, eu estou dando as orientações para você fazer a ligação em delta, da mesma forma que eu digo aqui as orientações para você fazer a ligação em Y, certo? Aí pergunta também, qual é a potência complexa desse motor? Ou seja, o S, eu quero módulo e fase aqui, né? C, se esse motor for alimentado com a sua potência ativa nominal, aqui nos dados de placa eu tenho qual é a minha potência ativa nominal. Qual será a potência ativa referente às perdas? Ou seja, para isso eu tenho informação de rendimento aqui na placa, tá? Essa questão 6, ela já foi uma questão que caiu numa prova uma vez, né? Essas outras, normalmente nas aulas, são questões que ficam nos fins dos slides, né, para servir realmente de orientação para estudo, certo?
Esse roteiro, como eu falei, ele é bem didático, assim, né? Bem informacional, né? Não tem muita coisa prática para a gente fazer, né? A não ser essa questão do dado de placa, né? Que mexe com as ligações, com né? A maneira como eu vou ligar o motor à rede, né? Se é delta, se é Y, né? Então, seria basicamente isso. E o nosso quinto laboratório vai ter a ver com o motor e com a ligação dele, né? Ainda estou vendo direitinho como é que vai ser, para a gente né, passar mais informações, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre esse roteiro? Professor, o desenho do motor nesse negócio de ligação de carga é tipo, tem sei lá, a ligação em triângulo, a gente desenha as bobinas em triângulo também, como é que é esse negócio? Do desenho mesmo do motor. Olha, eu não vou nem ligar aqui o meu negócio, eu vou ligar o celular, mas eu vou fazer um desenho e vou mostrar aqui, acho que vai dar para ver. Deixa eu só desenhar, vou desenhar só as 3 bobinas aqui, nesse exemplo aí que você está falando, né, que eu mostrei aí? Isso. W1, W2, V1 e V2. Pronto. Ó, deixa eu só me botar para eu ver aqui, para eu me ver. Pronto, vou ficar me vendo para eu ver aqui. Eita, tá fazendo foco, né? Pronto, agora, né? Estão vendo, né? Ó, o que eu estou dizendo? Internamente, os motores estão, as bobinas estão assim, tá vendo? Ó, o 1, o 2, W1, W2, V1, V2. Aí aqui é como se eu tenho que pensar na minha carga trifásica. Se eu quiser ligar essas bobinas em Y, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ligar esses 3 lados e ligar aqui as fases, né? Que é a fase A, a fase B, a fase C, por exemplo. Não é assim que eu faço a ligação em Y. Quando eu venho aqui no meu material, deixa eu ver aqui, cadê o meu? Aqui. O dado de placa. Quando eu venho aqui, ó, o que é que eu estou dizendo? Para você ligar em Y, você vai ter que conectar W2 com U2 com V2, que é o que eu estou fazendo, ó. Se eu ligar aqui U2 com W2 com V2, vocês concordam que vai ser meu neutro, e eu vou ligar L1, L2 e L3 aqui. Aí eu vou ligar essas bobinas em Y, concorda? Percebem? Certo. Tu percebe essa ligação em Y? Aí se for em delta, o que é que eu tenho que fazer? Deixa eu só ver como é que tá aqui. É o 1 com W2. Ó, aí se for em delta, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 1 e vou ligar com W2. Vou pegar W1, ligar com V2. E vou pegar o V1, ligar com o 2. Os pontos de interseção eu vou ligar nas fases. É assim que a gente liga o delta. Pronto, é isso que esse dado de placa está dizendo. É exatamente isso aqui, ó. O 1 com W2, V1 com o 2 e W1 com o V2. Aí esse ponto aqui, ó, é onde eu tenho o 1 conectado com o W2. É uma interseção, né? É um ponto de contato. Aí justamente um dos vértices do triângulo, né? Eu vou e ligo a fase. Esse aqui é a mesma coisa, eu vou e ligo a fase. Percebeu como é esse desenho? Entendi. Entendeu? Algo mais, pessoal? Ou então alguma pergunta mais do laboratório? Eu tenho sobre o laboratório. Quando a senhora estava explicando para o Jeverton, acho, a senhora falou que multiplica o geral pelo 0,8. Mas era naquele caso em específico, porque a gente tem que olhar na tabela o valor, né? Não, olha só, se você olhar o passo a passo para você montar as tabelas lá, como é que funciona? Você vai calcular a potência de iluminação baseada na área, os pontos de tomada, a potência de tomada de uso geral baseado no perímetro, né? Tudo em volt-ampere, a regra é tudo em volt-ampere, não sei se você prestou atenção, certo? Em volt-ampere. Aí você vai montar a sua tabela. Aí, para você saber se a sua instalação é monofásica ou trifásica, você tem que saber desse valor em watts. Como é que você acha o valor em watts? Aí você pegou a tabela, somou toda a sua potência de iluminação. Aí tem a minha potência de iluminação, deu X volt-ampere. Aí a minha potência, somou toda a potência de tomada de uso geral, deu Y volt-ampere. Aí só que você precisa saber desse total em watts. Aí como é que você faz para passar essas duas potências para watts? Você vai pegar a de iluminação, multiplicar pelo fator de potência, usar o fator de potência, na verdade, de 1, e vai achar o valor em watts.
Aí vai pegar o valor voltampere, né? Vai usar o tomada. potenciômetro de 0,8 para achar o valor em volts. Aí Soma os dois, e esse valor que Ah. vai definir junto com o de tomada de específico, Ah, sim. entendeu? Entendi. Qual é entendi. o valor do sistema É porque monofásico trifásico. multiplica depois, aí eu multiplica uma vez, aí soma, multiplica de novo, aí eu fiquei meio confuso. Mas agora ficou claro. Ficou claro? Tem Obrigado. esse passo a passo no material do Prisma lá. Se você esquecer, Pronto. pode dar uma olhadinha lá que tem o passo a passo. Obrigado, professor. Nada. E aí, pessoal, algo mais? Vou colocando aqui o formulário. Cada presença está aí no chat já. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, ou sobre o roteiro de hoje, ou sobre o laboratório. Samara, na verdade, sim. No quadro de distribuição, você vai saber a corrente máxima pelo disjuntor, certo? Aí você pode achar ou em watts ou em voltampere. O ideal é em voltampere porque você vai ter a tensão, né, que é 220 para a gente aqui, e a corrente do disjuntor. Então, sua capacidade do circuito, né, tem de ser no máximo dos 2.200 voltampere. Se for um circuito terminal, né, teoricamente, certo? Era essa a sua pergunta? Ah, joia. Certo? Por nada. Então, vou parar aqui a gravação. Professora?